Eu queria chamar aqui o Rafael Carneiro, Rafael Viváqua Carneiro, nosso capixaba, meu amigão querido. Ele sabe que não é, né, para fora não são palavras, né? Amigo mesmo há mais de 20 anos. Ele vai fazer a homenagem ao nosso personagem deste ano, né, que é o Lamartine Palhano Júnior. Eu vou preparar as coisas ali e já volto. Aguenta aí. Enrola o povo aí, tá, Rafael? Você é bom nisso. Lembrar as nossas madrugadas no IRC, a gente passava as madrugadas no IRC. As nossas palestras de sexta-feira, lembra as palestras de sexta-feira? Tem um ditado que diz o seguinte: a pior posição que você pode estar é entre o homem e a comida. Eu estou me sentindo assim nesse momento. Então, o tempo que me foi concedido de 10 minutos me parece adequado aqui, né, para eu não correr risco de vida aqui. Mas o homenageado, né, desse evento, o professor Lamartine Palhano Júnior, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu entrei no movimento espírita, assim, com alguma atividade no movimento espírita, em 97. E o Palhano faleceu no ano 2000. Então, nessa época que eu comecei as minhas primeiras atividades, ele já estava muito doente, ele praticamente não viajava, não dava palestras, né? Mas eu tive oportunidade de conhecê-lo por uma dessas situações fortuitas da vida, né? Eu fazia, na época, um trabalho que era meio pioneiro de divulgação pela internet, né? Até o Liraus comentou ontem, né? E nesse trabalho, uma das atividades era convidar uma pessoa que fosse conhecedora de um assunto para responder perguntas ao vivo do público via chat, né? As pessoas se reuniam em canais e havia um moderador, né? O moderador recolhia as perguntas do público, ia passando uma a uma para o palestrante virtual, né, do dia, e alguém sentado ao lado do palestrante digitava as respostas à medida que ele fosse respondendo. A gente chamava isso de palestras virtuais, né? E aí eu era um dos coordenadores desse grupo, que se chama Espiritismo.net, e um dos meus colegas me contactou: olha, tem um palestrante muito bom, um pesquisador, que mora aí na sua cidade. Ele falou: quem é? Eu não conheço. É o Lamartine Palhano Júnior, ele já publicou muitos livros e acabou de publicar um livro novo, e você podia convidá-lo para conversar. Então fizeram os contatos, né? E eu fui buscá-lo, ele já estava doente, eu fui buscá-lo na sua residência, e levei para a minha residência, né? As palestras eram feitas dentro de casa, né? Você sentava na frente do computador e fazia. Então, na ocasião, ele estava lançando o livro Viagens Psíquicas no Tempo, e as perguntas foram em torno disso, né? Então, todas as palestras ficavam registradas depois, para quem quisesse baixar na internet, estão lá até hoje, né? Então, eu tive a oportunidade de levá-lo à minha casa em 3 ocasiões, em 2 palestras virtuais sobre 2 livros que ele estava lançando, e numa ocasião que ele propôs fazer um experimento na minha casa, um experimento científico que depois ele relatou num dos seus livros, né? Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, em seguida aí. Já estamos aqui, já, né? Então, o Palhano, ele teve uma vida curta, né? Faleceu aos 54 anos, e teve uma característica de ser uma pessoa muito produtiva. Nesse curto tempo de vida, ele publicou, né, muitas obras dentro da sua área acadêmica e também no movimento espírita, né, obras voltadas à publicação de pesquisas espíritas e a outros tipos de literatura espírita. Ele era mineiro, mas é radicado em Vitória desde a infância, né? Então era praticamente conhecido como capixaba, né? Ele trabalhou, né, e atuou no movimento espírita e profissionalmente lá em Vitória. Era professor de microbiologia e patologia na Universidade Federal do Espírito Santo, tem publicações na sua área de pesquisa, né, internacionais e aqui em congressos locais, e foi um ativo participante do movimento espírita federativo. Desde jovenzinho, né, com 17 anos, ele passou a integrar a equipe da Mocidade
na Federação Espírita lá do Espírito Santo, né? E depois, na fase adulta, ele foi diretor da federação da área de doutrina, né? Fazia muitos cursos, seminários, divulgando a doutrina pelo Estado e fora do Estado também. E, na última década de vida, ele se dedicou mais intensamente à realização, né, e publicação das suas pesquisas espíritas. Ele fundou 2 instituições de pesquisa espírita, né, a primeira delas chamada FESP, Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita, em 91, sediada, né, na Federação Espírita do Estado. E durante os 6 anos de utilização desse espaço dentro da federação, né, ela publicou diversas pesquisas, né, realizou pesquisas interessantes, e eram editadas pela própria federação, né, pela própria FESP. Então, tiveram talvez um alcance menor, né, em termos de público. Posteriormente, as obras passaram a ser publicadas pela editora Leon Denis, do Rio de Janeiro, e pela editora La Chatre, que foi a, né, principal editora, aí, né, divulgadora das obras do Palhano. Então, elas passaram a ter, né, um alcance maior de público, né, em outros estados. E, nessa ocasião, o Palhano já tinha fundado uma outra instituição de pesquisa chamada CIPES, Círculo de Pesquisa Espírita. Em 97, né, essa instituição funcionou durante 3 anos, produziu muitas obras aí, né, que estão até à disposição aí hoje aí na livraria. Então, ao todo, né, só de obras espíritas, Palhano publicou 41 livros, pelo menos os que eu consegui contar, né? Pode ter algum aí que me passou despercebido. E, então, outra característica dele, além dessa, né, produtividade, né, de obras, era a sua versatilidade, né? Essas obras, elas se enquadram em diversos gêneros aí, né? Das obras com temática científica mesmo, que eram relatos dos experimentos que ele fazia nos grupos de pesquisa, né, existem 12, né, que eu considero assim, né? Então, todos temas relacionados de alguma forma à mediunidade, ao transe. Então, tem pesquisas sobre evocações de espíritos, pesquisas sobre o transe, né, canalizado para algum objetivo intencional e prático. Tem obras relacionadas também ao estudo da mediunidade manifestada na literatura poética, por exemplo. Tem uma obra que até me remeteu ao tema do Ademir, né, chama Imortalidade dos Poetas Mortos, análise da produção mediúnica de poetas que se conheciam em vida e a comparação do estilo literário das suas poesias depois de mortos, né? E, enfim, uma série de obras também que investigavam o passe, né, a sua efetividade, a prece e a forma de tornar mais efetiva, tudo relatando os experimentos e a metodologia que ele usava, né, no seu próprio grupo. Além disso, ele se dedicou também ao estudo de textos religiosos analisados doutrinariamente, né, com conhecimento espírita. Então, ele pegou textos bíblicos de Tiago, né, de Paulo, né, na Carta aos Gálatas, e analisou e publicou, né, em forma de ensaios, né, nesse sentido. Ele publicou obras de divulgação espírita para o público infanto-juvenil, né, 11 obras, né, especificamente voltadas à linguagem desse público. Ele se interessou muito com o resgate histórico de biografias de vultos célebres do espiritismo, né, tanto médiuns famosos como Eusápia Paladino, Carmine Mirabelli, né, o Peixotinho, como também, né, cientistas, William Crookes, né, e pessoas influentes no movimento espírita como Jerônimo Ribeiro, no Espírito Santo. Então, uma contribuição dele foi em biografias, né, ligadas a pessoas do espiritismo. Fez também 2 dicionários, um que eu acho muito interessante, chama Dicionário de Filosofia Espírita. É organizado na forma de verbetes e traz, assim, em textos muito sucintos, uma fotografia que, né, traz uma compreensão rápida para alguns conceitos complexos e algumas personalidades conhecidas também do espiritismo, né, e de fácil consulta, né? É uma obra que volta e meia eu dou uma folheada.
E, por fim, uma das últimas obras publicadas enquanto ele estava em vida foi um romance de ficção ambientada na história do padre José de Anchieta. Ele demonstrou com isso que ele tinha essa versatilidade, inclusive para fazer obras de ficção, com uma boa redação, um bom texto. Então, quer dizer, impossível passar por todos essas suas produções, mas eu vou destacar algumas aqui que chamam a atenção, até em função do tema do encontro nosso aqui. Uma delas é Passe, Magnetismo Curador, em coautoria com Dalva Silva Souza, que é presidente da Federação Espírita do Espírito Santo atualmente, que aborda um compêndio aí sobre as técnicas de passe, a forma de tornar o passe mais efetivo. Outra se chama O Livro da Prece, onde ele também desenvolve vários experimentos a respeito. O Palhano defendia uma tese que parece bem argumentada no seu livro, de que para a gente tornar uma prece um instrumento efetivo nosso de conexão com o Criador, com toda essa energia divina, a gente tem que fazer uma preparação antes para nos colocarmos em condição de atingir esse estado da prece. Isso vai um pouco fora de um conceito habitual nosso, assim, vamos fazer uma prece para a gente organizar o nosso próximo trabalho. Ele falava, não, a gente tem que primeiro se preparar para fazer uma prece efetiva. E ele mostra, através de argumentos e experimentos, nesse livro aí. Um livro, Transe e Mediunidade, onde ele faz um estudo bem interessante sobre todos os tipos de transe possível, todas as causas envolvidas, e resgata algo que se via mais nos pesquisadores do passado, das ciências psíquicas, que é a utilização do transe anímico de uma forma produtiva. E ele aplicou isso dentro do seu grupo de pesquisa e relatou nesse livro a técnica que ele chamou de varredura medianímica, que é uma técnica que utiliza o grupo de médiums concentrados num tema e fazendo com que as suas percepções sejam ampliadas e cheguem a um resultado mais preciso, mais acurado. Então, muito interessante essa abordagem dele aí. E o livro que eu deixei para comentar por último, que é Reuniões Mediúnicas, Teoria e Prática, foi no qual ele inseriu aquele experimento que ele realizou em minha residência. Nesse livro, a parte teórica, ele fala toda sobre a organização de uma reunião mediúnica, e na parte prática, ele apresenta uma pesquisa estatística sobre a incidência de determinados tipos de mediunidade entre os médiuns experientes e praticantes nessas reuniões, mostrando por isso quais que são as mais frequentes, as mais raras, etc. E um dos capítulos seguintes, ele chama de um experimento assim, campo psíquico na internet. Ele usou a palavra campo aqui, que o Fonseca aqui não gosta muito, mas nesse sentido de como que a união de pensamentos, a união de pessoas ou espíritos formam um coletivo, o campo no sentido desse, de um coletivo que agrupa esses pensamentos mesmo à distância. Então, ele conhecendo o trabalho na internet, sabendo que as pessoas que participavam daquele chat estavam em localidades distantes, ele falou, vou fazer um experimento aí, todo mundo entrando nesse chat e pensando em cima do mesmo tempo, fazendo uma prece direcionada ao mesmo assunto, vamos ver as percepções que eles têm. Então, eu estava em Vitória, tinha colegas no Rio de Janeiro, uma colega em Brasília, e ele reportou ali, mostrando que, apesar do grupo ser ainda inexperiente na aplicação dessas técnicas de transe canalizado, que ele já explorava no seu grupo, mas que ainda assim ele ressaltava o potencial que isso aí pode ter. Então, quem tiver curiosidade, está aí, é um capítulo do livro Reuniões Mediúnicas. Tá? E também, aproveitando aqui a dica do Jader, vou fazer uma propaganda aqui do nosso site, espiritismo.net. Então, dentro do site, entre as várias opções que tem uma opção lá que é download de palestras virtuais. E você fazendo uma busca, você encontra, por título e por autor, as duas palestras do Palhano estão lá disponíveis para download em PDF. Lá. Palestras
Do Liraus. Tem umas minhas também, mas não precisa olhar não, tá, gente? Então, é isso aí, gente. Que a gente queria falar. Convido a todos a conhecer a obra.